Você sente dor na coluna e às vezes ninguém consegue explicar o que está acontecendo? Então me acompanha aqui. Nesse vídeo eu vou explicar para você as principais causas do que pode estar acontecendo com a sua coluna e essa dor nas costas. Meu nome é Rafael Sugino, eu sou cirurgião de coluna do Einstein, também sou coordenador e professor da pós-graduação de cirurgia por vídeo ou endoscopia de coluna, que são as cirurgias que não usam prótese, parafuso, placa cage, nem nada, nenhum tipo de implante, tanto na coluna cervical quanto na lombar, e médico da seleção brasileira de judô. Nem sempre a dor vem da hérnia de disco. Mesmo que eu sei, calma, eu sei que você está com esse exame e apareceu uma hérnia, mas nem sempre a dor vem de lá. Nem sempre que você sente vai ter um exame que vai mostrar exatamente a causa. Não sei se você já passou por isso, mas quando você começa a conversar com pessoas que têm problema de coluna, é muito comum muitos médicos falarem que não tem nada. Primeiro, deixa eu corrigir a frase. Não tem nada de grave ou de perigoso. É isso que eles queriam falar quando não tem nada na sua coluna. Às vezes, seu exame é normal ou muito próximo do normal, que talvez não justifique tanta dor que você sente. Uma outra coisa que pode acontecer é que o exame até mostra uma hérnia de disco, mas de verdade, talvez não seja isso que esteja te causando. O exame pode estar até enganando e atrapalhando o seu tratamento. E aí que vem aquela questão. Se você trata baseado em exame e começa a tratar de uma forma errada, às vezes o seu tratamento não vai levar nenhum resultado. Principalmente se esse tratamento for uma cirurgia na coluna. Para pensar. Talvez seja por isso que muitos casos que fazem cirurgia na coluna talvez não melhorem. Talvez seja por esse erro de diagnóstico. Diagnóstico faz parte do que eu chamo de inteligência médica, que é basicamente entender se o seu problema bate com seus exames e montar a estratégia para o melhor tratamento também faz parte, além de executar ele com perfeição. Então, vou falar de algumas causas aqui que são bastante interessantes. Vou começar pela hérnia de disco. Você tem várias hérnias de disco, é muito comum as pessoas falarem, doutor, tenho 5 hérnias de disco, na lombar e na cervical. Uma coisa muito importante de você entender é que é o seguinte, principalmente você que tem mais de 3 ou 4 articulações, né? Ou vamos dar um exemplo. Tenho dor no ombro, tenho dor no joelho, tenho dor no quadril, tenho dor na coluna, na cervical, na lombar, tenho dor no tornozelo, dor no corpo todo. É muito importante você avaliar outras causas de dor, como por exemplo fibromialgia, uma dor que não é física, ou eventualmente até problemas reumatológicos. Um grande exemplo é quando você principalmente acorda com a sensação de que trabalhou a noite toda, todo cansado, parece que não descansou. Eu procuraria um reumatologista, um neurologista ou um bom clínico geral para entender qual que é o seu problema. Cirurgia, nesse caso, é desrecomendada. O resultado pode ser muito ruim. Um outro caso, uma dor, mesmo que seja no glúteo que vai para a perna, mas ela sofre variações conforme o ciclo de menstruação. Começa a ter mais dor muito próximo, menos dor, junto com alterações de constipação, ou seja, intestino preso. Uma causa que você tem que pensar, às vezes, é endometriose. Um bom ginecologista pode fazer esse diagnóstico e ele pode sim resolver esse problema seu. Mas cuidado, passar com o ortopedista ou um neurocirurgião pode levar a uma cirurgia que não vai resolver o seu problema. Nesse caso de endometriose, eu lembro até de uma paciente que eu atendi faz 2 semanas. Ela veio exatamente com essas queixas, são diagnósticos que você tem que estar sempre atento, e o que aconteceu foi, examinei, avaliei, o corpo dela realmente não fazia sentido ser, né, o exame físico não fazia sentido ser da coluna, e eu encaminhei para um colega meu que é ginecologista, especialista em endometriose. Já está agendando a cirurgia dela e provavelmente vai ficar sem dor, que incomodava ela por muitos anos. Uma outra coisa que você tem que tomar muito cuidado são as dores que elas vêm acompanhadas de outros fatores. Que fatores são esses? Por exemplo, uma dor nas costas com febre, uma dor nas costas com alteração de nervos, perda de coordenação, uma dor nas costas acompanhada com perda de peso. Nesse caso, todos os casos, na verdade, são muito importantes de avaliar. Agora, quando aparecerem esses fatores que eu acabei de mencionar, como febre, perda de peso, uma dor muito importante com perda de força, perda de movimento, a avaliação ela deve ser quase que imediata. A busca pelo especialista é muito importante em todos os casos. Eu gravo esses vídeos não é para vocês aprenderem a se diagnosticar e se tratarem. Eu gravo esses vídeos para talvez dar um senso de urgência e um senso crítico do que está acontecendo. Eu quero que vocês aprendam a se defender também de desinformação que tem nas redes. Mas nesses casos que aparecem sinais de alerta, como exemplos que eu dei, é importante você fazer a avaliação o quanto antes. Não dê bobeira. Pode ser que você tenha um problema muito grave na coluna que mereça um tratamento tão rápido quanto a gravidade desse problema. E por último, o caso clássico de consultório. O maior erro, a maior parte dos pacientes que passam, principalmente quando fala de cirurgia, passam no meu consultório. É muito comum essa rotina das pessoas virem parar no Einstein depois que falaram de cirurgia e passam comigo para entender se é o melhor caminho ou mesmo fazer uma cirurgia por vídeo, que é uma recuperação muito mais rápida. O que acontece nesses casos que eu estou falando que é muito recorrente? Muitas vezes o paciente nem está tão ruim assim da coluna, mas você tem uma coluna cheia de achados. Hérnia de disco,
estenose, desgaste, artrose. E o primeiro ponto que é muito importante a gente falar: envelhecimento não é doença. A questão é como envelhecer bem. Cuidado com protocolos que prometem rejuvenescer a sua coluna. Só sinto informar, isso não existe ainda. Talvez daqui a 5 anos, se eu ver que os resultados clínicos, resultados de estudos, mas principalmente as promessas que te fazem realmente acontecerem, de, por exemplo, rejuvenescer a coluna, aí eu vou concordar que esses tratamentos realmente existem. Mas cuidado, mesmo fazer infiltrações, bloqueios, prometer que você vai ficar sem dor nenhuma, pode não ser verdade. Pode ser que você melhore muito da dor e pode ser que ela volte depois, que é o mais esperado nesses casos. Quando você faz uma infiltração, um bloqueio, e não faz um preparo adequado para receber esse bloqueio, é como se você fizesse o seguinte: você cria uma oportunidade, só que você não entra nela e não aproveita ela. É claro que você vai perder a oportunidade. O bloqueio e a infiltração faz sentido quando você produz a melhora e protege a melhora. É igual fazer um ganho. Pensa num investidor de bolsa de valores. Você ganha e protege o ganho. Não fica ganhando e perdendo a todo momento. Isso não é bom para a sua saúde. Disso tudo que eu falei, tem uma síndrome que eu queria chamar muita atenção, que pouca gente acaba reconhecendo, que é a síndrome de Caldequina. O que é isso? Lembra daquela parte que eu falei que febre, perda de peso, alteração de coordenação, força e equilíbrio são importantes? Quando a sua dor nas costas vem acompanhada de alteração de urina e fezes, ou seja, você começa a perder o controle, ou começa a não sentir muito bem a bexiga, formigamentos ali na região de períneo, toma cuidado, procure avaliação imediata. Isso pode ser síndrome de Caldequina e você precisa operar dentro das próximas horas para ter uma chance de não ter sequela. Síndrome de Caldequina é grave. Os pacientes que têm isso têm consequências para a vida toda e algo que pode ser reversível, mas tem que ser logo nas primeiras horas. Fique ligado. Fechando todo esse vídeo, a gente pode falar que a dor na coluna nada mais é do que um sinal da onde está doendo. Agora, aonde a dor está é diferente muitas vezes da origem da dor. É como um infarto. Se a dor está no braço e eu trato o braço, a pessoa morre de infarto. Coração. O problema está no coração. A coluna às vezes acontece o mesmo. Às vezes o problema está nas costas, mas ele não é das costas. E às vezes ele nem está nas costas, como no caso da dor no glúteo que vai para a perna, que é causada pela hérnia, e a dor é na perna. Ou no braço, no caso das hérnias cervicais, que ela está na escápula e descendo aqui para o braço. Né? Aquela famosa dor no meio das costas, na asa do ombro aqui. Se você conhece alguém que passa por isso, se você está passando por isso, se você quer saber mais sobre assuntos relacionados à saúde da coluna, cirurgia principalmente, formas de pensar, raciocínio, compartilhe esse vídeo e me segue no canal. Isso ajuda muito, não só você, mas a outras pessoas a terem acesso a informações de qualidade. Conhecimento protege. E se não ficou muito claro até agora, novamente, esse vídeo não é para você se tratar, se diagnosticar e evitar de ir no médico. Não façam isso. Procure avaliação especializada e procure rápido se você identificou que você está com alguns desses achados que eu falei. Saúde é coisa séria e deve ser analisada por profissionais sérios.